Olá, pessoal! Que bom ter vocês por aqui. No nosso bate-papo de hoje, vamos tocar num assunto delicado, mas muito importante para todos nós, especialmente para quem tem mais de 50 anos e já viu a vida passar por tantas estações. Sabe, muitas vezes a gente pensa que a partida de alguém querido, especialmente na idade avançada, acontece de repente, sem aviso. Mas a verdade é que o nosso corpo, essa máquina incrível, costuma mandar uns recados, umas dicas sutis, meses, às vezes até um ano antes do adeus final. O problema é que, na correria do dia a dia, ou por não saber o que procurar, a gente acaba deixando esses sinais passarem. Só depois, olhando para trás, é que a ficha cai e a gente pensa, puxa, estava tudo ali, bem na nossa frente. E aí, muitas vezes é tarde para se preparar de verdade, para fazer aquelas memórias especiais que a gente guarda no coração. A ideia deste vídeo não é te assustar, de jeito nenhum. É para te dar um abraço e um mapa, para que você possa entender melhor o que pode estar acontecendo com alguém que você ama, um pai, uma mãe, um avô, um amigo. Reconhecer esses sinais cedinho pode te dar a chance de oferecer um cuidado mais carinhoso, de viver momentos ainda mais significativos e, o mais importante, garantir que essa fase final da vida seja cheia de conforto, carinho e muita paz. Fique com a gente até o fim, porque esses 5 pontos que vamos conversar podem te ajudar a se preparar, tanto emocionalmente quanto na prática, para o que vem pela frente. Quando a gente entende, a gente não é pego de surpresa e pode aproveitar cada pedacinho do tempo que ainda temos com quem a gente ama. Vamos lá? Transição para o primeiro sinal. Visual de uma balança ou roupas folgadas. 1. Perda de peso sem fazer dieta? Fique alerta. Sabe aquele seu familiar que sempre gostou de um prato cheio, que não dispensava um bom almoço de domingo com a família? De repente, você começa a notar que o cinto está precisando de mais um furo, que as roupas estão mais folgadas, ou que ele ou ela não tem mais tanto apetite como antes. A gente pensa, é da idade, normal emagrecer um pouco. Mas olha, perder peso sem tentar, sem fazer dieta, raramente é um bom sinal. Isso pode indicar que o corpo já não está absorvendo os nutrientes como deveria, que a massa muscular está diminuindo e que os sistemas essenciais estão trabalhando mais devagar. É como se o corpo estivesse começando a economizar energia, sabe? Às vezes, a pessoa simplesmente não sente mais aquela fome de antes. O paladar muda e a comida já não parece tão gostosa. É uma mudança no corpo, que parece estar mandando a mensagem de que está diminuindo o ritmo. Para você refletir, você notou que as roupas de alguém querido estão sobrando? Ou que o prato deles nunca fica vazio como antes? Mesmo tentando oferecer as comidas favoritas ou um bom suplemento, parece que o peso continua diminuindo? Se sim, lembre-se, forçar a pessoa a comer muito talvez não ajude. O importante aqui é focar no conforto, em alimentos fáceis de comer e em manter a hidratação. É o corpo se preparando para uma transição mais profunda, e entender isso nos ajuda a ter clareza e compaixão. Transição para o segundo sinal. Pessoa dormindo ou com expressão cansada. 2. Cansaço que não passa. É mais do que uma noite mal dormida. Já reparou que aquela pessoa que você ama está com um cansaço que parece ser de outro mundo? Não é aquela moleza depois de um dia corrido ou de um almoço caprichado. É uma exaustão profunda que faz até as tarefas mais simples parecerem uma montanha para escalar. Levantar da cama vira um desafio. Atravessar a sala exige um esforço enorme e até atividades que antes eram rotina, como fazer um café, se vestir ou até mesmo conversar, começam a ser exaustivas. Não é preguiça, viu? É o corpo economizando a energia que sobrou. Os órgãos começam a trabalhar mais devagar, o coração não bombeia com a mesma eficiência e os músculos não recebem tanto oxigênio como antes. É por isso que muitos idosos, nessa fase, se sentem fracos, sem firmeza e sem o mesmo pique de antes. É como se o corpo estivesse redirecionando a energia para o mais essencial e não mais para o movimento. Para você refletir, será que aquele pique para ir à feira, para o churrasco de domingo ou a visita aos netos diminuiu demais?
Você percebe que a pessoa dorme mais, tira sonecas longas e mesmo assim parece sempre cansada? É doloroso ver alguém ativo se tornar tão exausto e distante. Mas forçar a atividade não ajuda. O que importa é respeitar os limites, permitir o descanso e tornar os dias o mais confortáveis possível. É tempo de valorizar as conversas, criar momentos de paz e apoiar sem cobranças, porque no fim, o que vale é o amor e a compreensão. Transição para o terceiro sinal. Imagens de uma mente um pouco confusa ou alguém pensativo ou distante. 3. Confusão mental ou mais distante do que o normal. Quando a pessoa se aproxima do final da vida, a forma como ela pensa, se comunica e interage pode mudar bastante. Você pode notar que alguém que era esperto e engajado começa a esquecer as coisas com mais frequência, tem dificuldade de acompanhar uma conversa ou parece desorientado em lugares que conhece muito bem. Pode ser que repita as mesmas histórias, esqueça nomes ou perca a noção do tempo, mesmo sem ter histórico de problemas de memória. O cérebro, assim como outros órgãos, precisa de oxigênio e nutrientes. Com a circulação mais fraca, o oxigênio chega menos e a função cerebral pode diminuir. A pessoa pode ficar mais confusa, ter dificuldade para tomar decisões ou não reconhecer pessoas e lugares conhecidos há anos. Às vezes ela tem momentos de clareza e, de repente, volta para a confusão. Outro ponto é a pessoa se afastar. Ela pode perder o interesse em interações sociais, falar menos, se engajar menos ou passar muito tempo em silêncio. Não é que não se importe, mas o cérebro não processa as emoções e a interação da mesma forma. Conversas ficam cansativas, ambientes barulhentos incomodam e a pessoa pode acabar se recolhendo no próprio mundo. Para você refletir, será que aquele olhar atento agora está um pouco mais distante? Ou que as conversas ficaram mais difíceis de engatar? A pessoa que adorava uma boa prosa na praça agora prefere o silêncio? Para a família, essa fase é muito difícil, mas é importante lembrar que a pessoa não tem controle sobre isso. Em vez de tentar trazê-la de volta para a conversa, o melhor é acolher. Fale suavemente, ofereça carinho e entenda que, mesmo sem responder, a sua presença e o seu amor são sentidos. É tempo de paciência, de valorizar os momentos de silêncio e criar um ambiente que traga paz. Transição para o quarto sinal. Imagens de uma ferida cicatrizando lentamente. Ou alguém tossindo. 4. Infecções que não dão trégua. E feridas que demoram a cicatrizar. À medida que o corpo começa a desacelerar, um dos sinais mais claros é o enfraquecimento do sistema imunológico. Sabe aquela pessoa que raramente ficava doente? Agora, parece que ela pega cada resfriado, cada gripe, cada pequena infecção que aparece. O que antes era uma bobeira, agora leva muito mais tempo para melhorar, e um simples corte ou um marronhão leva uma eternidade para cicatrizar. Infecções repetidas são uma grande preocupação. Pneumonia, infecções urinárias, infecções de pele e até infecções bucais se tornam mais comuns. A gente pode achar que são casos isolados, mas quando acontecem com frequência ou demoram para sumir, é um sinal de que o corpo está perdendo a capacidade de se defender. Mesmo os antibióticos, que antes funcionavam rapidinho, podem parecer menos eficazes. E as feridas crônicas? Se pequenos arranhões ou machucados não cicatrizam direito ou ficam reabrindo, pode ser sinal de que a circulação está comprometida. O sangue não chega direito na pele e nos tecidos, e a cura fica bem mais lenta. As escaras, aquelas feridas de pressão, também são um risco sério, especialmente para quem se move menos. Para você refletir, será que uma febre que antes era sinal de infecção agora vem com uma confusão mental, sem outros sintomas aparentes? Uma simples gripe virou uma preocupação enorme? Aquela pequena ferida está demorando muito para cicatrizar? É frustrante ver isso, e a gente quer logo um tratamento agressivo. Mas em certo ponto, o foco muda da cura para o conforto. Manter a pessoa hidratada, a pele limpa e hidratada, e diminuir o estresse no corpo pode fazer mais diferença do que uma medicação que só prolonga o sofrimento. Transição para o quinto sinal. Imagens de pulmões ou mãos ou pés pálidos. 5.
mudanças na respiração e na circulação. Um dos sinais mais reveladores de que o corpo está se preparando para a fase final é uma mudança perceptível na respiração e na circulação. Você pode notar que a pessoa respira mais devagar ou de forma mais superficial. Às vezes pode haver pausas entre as respirações ou a respiração fica irregular, acelerando e desacelerando de repente. Em alguns casos, pode surgir um padrão chamado respiração de Cheyne-Stokes, onde a respiração alterna entre profunda e rápida e longas pausas. Outro sinal, claro, é a circulação mais fraca. Você pode perceber que as mãos, os pés e até o nariz e as orelhas ficam frios ao toque. A pele pode parecer pálida, azulada ou manchada, especialmente nos dedos das mãos e dos pés. Isso acontece porque o corpo está concentrando o fluxo sanguíneo nos órgãos vitais, diminuindo a circulação nas extremidades. É um claro indicativo de que o coração não está bombeando com a mesma força de antes. A falta de ar também pode ser mais frequente, mesmo com pouco movimento. Sentar, falar ou mudar de posição pode deixar a pessoa ofegante. Se antes andava tranquilamente pela casa e agora se cansa só de falar, a função pulmonar pode estar diminuindo. Às vezes, o acúmulo de líquido nos pulmões pode causar tosse persistente, ruídos de gargarejo ou uma sensação de aperto no peito. Para você refletir, você notou a pessoa mais ofegante ao fazer coisas simples? Ou aquelas mãozinhas e pezinhos sempre gelados, mesmo em dias quentes? É natural ficar assustado ao ver essas mudanças, mas muitas vezes é apenas o corpo desacelerando naturalmente. Não há como reverter isso sempre, mas há formas de trazer conforto. Manter o ambiente fresco, usar um umidificador ou oferecer pequenos goles de água podem ajudar. O foco aqui é o conforto e não tentar consertar o inevitável. Chegamos ao fim da nossa conversa. Refletimos sobre a perda de peso sem explicação, o cansaço que não passa, a confusão mental ou distanciamento, as infecções frequentes e as mudanças na respiração e circulação. Esses 5 sinais podem aparecer no ano que antecede a partida de uma pessoa idosa. Eles não surgem todos de uma vez, nem serem óbvios no início, mas quando você começa a notá-los, é um sinal de que o corpo está se preparando para a transição final. Para muitas famílias é difícil aceitar isso. É natural querer lutar contra isso, incentivar a pessoa a comer mais, a se mover mais, a vencer o cansaço. Mas às vezes o melhor que podemos fazer é ouvir o que o corpo dela está nos dizendo. Em vez de tentar reverter o inevitável, podemos focar em tornar o tempo que resta o mais tranquilo, confortável e significativo possível. Entender esses sinais não é sobre ter medo da morte, é sobre estar preparado. Quando você reconhece esses sinais cedo, pode oferecer um cuidado melhor, tomar decisões importantes com antecedência e garantir que os últimos meses do seu ente querido sejam cheios de amor e dignidade. Este é um tempo para valorizar cada momento, compartilhar histórias e deixar claro que a pessoa é amada e não está sozinha. Se você está percebendo esses sinais em alguém próximo, respire fundo e lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Muitas famílias já passaram por isso, e embora nunca seja fácil, saber o que esperar pode te ajudar a encontrar força, paciência e paz. Agradecemos por ter nos acompanhado hoje. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe uma coisa que você aprendeu e como planeja usar isso na sua vida. Suas palavras são muito importantes para nós e nos inspiram a continuar criando conteúdos que informam e inspiram. Se gostou do vídeo e achou útil, por favor, curta, se inscreva e compartilhe. Seu apoio nos ajuda muito. Até o próximo vídeo. Um abraço e fiquem bem.